Como vocês já sabem, nós estamos então considerando nas quartas-feiras a teologia de Jesus. E hoje nós vamos tratar de um tema importantíssimo. Hoje nós vamos considerar a teologia de Jesus com respeito à morte. E eu quero iniciar com uma ilustração que conheci há muitos anos atrás e sempre que tenho oportunidade eu gosto de compartilhar com a igreja. Numa determinada fazenda, no interior do Brasil, um peão um dia chegou para o seu patrão, suplicando que ele o deixasse imediatamente pegar o melhor cavalo daquela fazenda e se encaminhar para outra cidade, fugir para outra cidade. E o patrão ficou assustado e falou, mas por que isso? Você é um empregado tão bom, nunca quis deixar o serviço, por quê? Por que está acontecendo? E o rapaz teria dito, não, é porque hoje eu tenho certeza que eu vi a morte, porque é a pessoa mais feia que eu poderia ter imaginado encontrar na minha vida, veio atrás de mim, eu sei que ela está querendo me pegar e eu vou para outra cidade, eu vou para Cambuquira, vou fugir para lá, porque eu quero fugir da morte, ela não vai me pegar. O patrão achou aquilo tão estranho, mas deixou o rapaz ir, vai, deixa, assim ele vai ficar mais tranquilo. Mas o patrão ficou encucado com aquilo e foi até a roça para ver se realmente havia alguma mulher lá, o que havia acontecido, e não é que ele encontrou a morte lá. E ele assustou e a morte falou para ele, fique tranquilo, eu não vim aqui por sua causa, eu vim aqui por causa do seu empregado. E ele disse para a morte, mas ele já fugiu. Ele ficou assustado quando te viu. E a morte disse, eu também fiquei, porque o nosso encontro não é aqui, é em Cambuquira. Essa ilustração me faz lembrar que a morte, ela está, infelizmente, no caminho de todos os seres humanos. Desde que Adão e Eva pecaram, a morte faz parte da vida do ser humano. Mas não é porque nós teremos um dia um encontro com a morte que nós vamos ter uma vida sem esperança. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Para que você, ao final deste culto, tenha esperança, mesmo diante da morte. Então eu quero conversar com você rapidamente sobre 4 lições a respeito da morte. E a primeira delas, importantíssima, é que a morte não é invencível. Grave isso no teu coração. A morte não é invencível. A morte pode ser inevitável, mas ela não é necessariamente invencível. Eu digo isso com toda certeza, porque a Bíblia deixa muito claro que Jesus já venceu a morte. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 55 a 57. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Jesus venceu a morte. A morte não é mais o inimigo imbatível. Jesus já triunfou dela na cruz do Calvário. É por isso que ele veio. O Senhor veio para nos salvar. Ele veio com o propósito de vencer a morte. Foi por isso que Deus Pai deu o seu único Filho por amor a mim e a você, para que por meio dele nós não mais passemos pela morte sem termos a certeza da vitória sobre ela. Veja o que lemos em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Jesus Cristo, meus amigos, o crente tem a certeza de que viverá para sempre. Porque foi o Senhor que disse em João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá.
Eu creio nisso. Você crê? A morte, ela não é invencível. O Senhor Jesus Cristo, pela sua graça e misericórdia, Ele nos livra do juízo vindouro e nos garante a vida eterna. Lemos em João, capítulo 5, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Entende por que nós, crentes em Jesus Cristo, temos esperança mesmo diante da morte? Porque o nosso Deus, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, já venceu a morte e nos concede vitória sobre ela. A morte não é invencível, porque o nosso Deus, Jesus Cristo, já venceu a morte. Grave isso no seu coração. Grave isso nesse momento tão difícil que nós temos passado no Brasil, frente a esta pandemia, frente a tantas mortes que são noticiadas. A morte não é invencível. A morte já foi vencida por Cristo. Mas há uma segunda lição que nós precisamos dizer. Porque, acredite, nós vamos tratar do assunto à luz da teologia de Jesus, ou seja, com profundidade, não com superficialidade. Primeira lição, a morte não é invencível. Mas há a segunda lição que nós precisamos aprender sobre a morte. A morte, ela é sim um evento traumático. A morte é um evento traumático. O luto, a dor, eles fazem parte da morte. Aqui o meu respeito, o respeito da igreja a todos que perderam seus entes queridos recentemente. Aqui na nossa própria igreja, muitos irmãos, infelizmente, estão em luto por parentes que faleceram. Nós mesmos perdemos há poucos dias atrás o nosso irmão Guilherme, que tanto nos ajudava, tanto no culto inglês quanto aqui também com o pessoal da multimídia. A minha família perdeu neste domingo uma prima, e aqui vai a minha solidariedade, os meus pêsames, os meus sentimentos a todos os familiares dessa minha prima que faleceu. Eu só não vou mencionar o nome dela aqui em respeito à privacidade da família. A dor, ela faz parte da morte. Não há como você se alegrar diante de um acontecimento como esse. Mesmo nós, sabendo que a morte não é invencível, ela ainda é um evento traumático, porque nós não fomos criados para morrer. O plano de Deus, quando nós lemos ali a Bíblia no Gênesis, é para que nós, seres humanos, não passássemos por essa dor, mas o pecado trouxe como consequência a morte. E a morte, ela é traumática. E não há por que nós nos envergonharmos do luto e do sofrimento que a morte causa, porque o próprio Senhor Jesus Cristo, no seu ministério terreno, se sensibilizou, se emocionou diante da morte. Leia comigo, por favor, João, capítulo 11, versículos 32 a 35. Eu vou repetir, João, capítulo 11, versículos 32 a 35. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. O nosso Deus chorou ao ver o sofrimento do ser humano diante da morte. O nosso Deus chorou diante da morte do seu amigo Lázaro. A morte, ela traz para os que ficam, para nós seres humanos, a dor da separação.
Eu me lembro dos lutos que já vivi na minha vida e como dói você se lembrar de um amigo, de uma amiga, de um ente querido que se foi, sabendo que neste lado do céu você não vai mais encontrar com ele. Não vai poder mais conversar, abraçar. Acabou. Por isso dói essa separação. Mas veja o que eu disse. Neste lado do céu. E você vai entender o porquê eu estou dizendo isso. A morte amedronta porque, em regra, todo ser humano sabe que um dia vai enfrentá-la. Em regra, todos nós vamos ter que enfrentar a morte. Seja a nossa própria morte, seja a morte de alguém que amamos. E por isso nós ficamos amedrontados muitas vezes. Como reagir? Eu já te digo, sozinho não há como. Não há como um ser humano vencer a morte por si mesmo. Mas lembre-se o que já foi dito aqui neste sermão. Jesus venceu a morte. Essa é a chave. Jesus venceu. Se Ele, que é o meu Deus, venceu a morte e diz que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá, há esperança. Por mais traumática que seja a morte. Viva o luto, mas não permita que o luto esconda da sua mente a realidade que a Bíblia nos apresenta. Jesus, ele nos liberta do pavor da morte. Hebreus 2, versículos 14 a 15, abra por favor. Nesses anos que eu sirvo ao Senhor, eu já passei por muitas experiências abençoadoras, algumas muito tristes. E eu me lembro que, há muitos anos atrás, não sei quantos vão se lembrar, houve um acidente com um avião da TAM, houve uma explosão, e um passageiro ele foi arremessado em pleno voo. Fernando. Esse passageiro era diácono da igreja que eu fazia parte, a igreja cristã evangélica na época. E foi um momento muito difícil para a igreja. Eu me lembro que um pouco antes dele viajar, ele estava numa escola bíblica dominical e eu estava lá, como membro da igreja, recém-convertido, assistindo a escola bíblica dominical e ele dando aula. Participando da aula, melhor dizendo. Bom, a família dele, ela nunca havia visitado a igreja. Ele e a esposa dele eram convertidos. E no dia do velório dele, por toda a comoção que o acidente causou, a igreja estava lotada. Vários repórteres e a família dele também. E confesso a vocês que foi de cortar o coração ver a reação da mãe do Fernando ao lado do caixão lacrado. E num dado momento a viúva, evidentemente, extremamente abatida, se colocou ao lado do caixão do marido. Olhou para a galeria onde estavam os repórteres e começou a dizer, acabada, sofrendo muito. Depois ela disse para a gente que, quando ela soube da morte do esposo, a primeira coisa que ela desejou foi morrer também. Mas o amor dos irmãos, o amor de Deus, a sustentou. Mas naquele momento ela olhou para a galeria e disse assim, olha, disse o nome do marido e falou, ele não me perdoaria se eu não dissesse para vocês o que eu vou dizer agora. E começou a falar do amor de Deus para aquelas pessoas. E começou a evangelizar as pessoas que lá estavam. Mas talvez o momento mais impactante da minha vida foi quando eu vi uma amiga minha missionária. Eu conheci ela, conheci a mãe dela, mas eu conheci a mãe dela no final da vida, quando ela já estava acometida, se não me falha a memória, era com um tumor na garganta. E ela acabou falecendo por isso. Mas era uma mulher crente, fiel a Jesus Cristo. Assim como a sua filha. Cristiana.
E no que eu estava chegando ao velório da mãe da Cristiana, eu fiquei impactado ao ver a Cristiana ao lado do caixão da mãe, cantando aquela música que eu gosto tanto, que a Lidiane já cantou aqui também várias vezes. O meu Deus é o Deus do impossível, Jeová Jireh, o grande El Shaddai. Como uma filha pode se colocar ao lado do caixão da mãe e cantar um hino a Deus dizendo que o Deus dela é o Deus do impossível? Ela só consegue isso porque Jesus a libertou do pavor da morte. Como uma viúva consegue ficar ao lado de um caixão do seu esposo lacrado e evangelizar as pessoas que estão no culto? É porque ela também foi liberta do pavor da morte. Porque em Hebreus capítulo 2, versículos 14 a 15, nós lemos: Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Nós somos libertos em Cristo Jesus, e nem a morte tem poder sobre nós. Porque há esperança em Cristo Jesus. A morte é um evento trágico, mas Jesus nos libertou do pavor da morte. Terceira lição. A morte, lembrem-se, ela não é invencível. A morte é um evento traumático, terceira lição, mas a morte não é necessariamente ruim. Como assim? O que você quer dizer com isso? Olha, eu não tenho dúvida de que a morte pode ser a pior experiência que alguém pode ter. Leia comigo Lucas 16, 19 a 25. Abra, por favor, a sua Bíblia. Lucas capítulo 16, versículos 19 a 25. Vamos ler esta parábola. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E a parábola continua, mas vamos parar por aqui. Esse rico representa todos aqueles que morrem sem ter Cristo como seu Senhor e Salvador. Eles vão para um lugar que a Bíblia chama de inferno, onde ela relata que haverá choro e ranger de dentes. Um lugar terrível, inimaginável para nós seres humanos. Você que está me ouvindo, segundo a Bíblia, quando nós morremos, não deixamos de existir. A morte tem a conotação de separação. Quando nós morremos, o nosso espírito se separa do nosso corpo. Mas enquanto nós não declaramos e servimos a Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, estamos separados de Deus. E depois da morte só há dois caminhos: ou o céu, onde nós vamos viver plenamente ao lado do Senhor, ou o lugar que a Bíblia chama de inferno, Hades, Sheol, onde as pessoas viverão eternamente separadas de Deus e recebendo sobre si a devida punição pelos seus pecados. Isso é muito sério. Então, para essas pessoas que não têm Cristo, é a pior experiência que um ser humano possa ter. A morte é terrível. Porém, para aquele que serve a Jesus Cristo, acredite, a morte é a melhor experiência, porque por meio da morte,
nós adentraremos na eterna presença de Deus. A morte, ela marca a entrada definitiva no céu. Para o crente, morrer é estar para sempre com Cristo. Leia comigo Lucas 23, versículos 42 e 43. Lucas 23, anote na sua Bíblia, versículos 42 e 43. E acrescentou Jesus, esse aqui é o ladrão ali na cruz, ao lado de Jesus, ok? Lá no Calvário, no momento que o Senhor estava pagando o preço pelos nossos pecados na cruz do Calvário, lembram-se? 2 criminosos, um à direita e um à esquerda, e um deles se vira para Jesus e diz, para que o Senhor se lembrasse dele, ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando o crente em Jesus Cristo fecha os olhos aqui na terra, ele abre os olhos no céu. Essa é a nossa certeza. Por isso a morte não é necessariamente uma experiência ruim. Se você é de Cristo, ela é maravilhosa para você. Seus familiares, as pessoas que você ama, vão passar por esse evento traumático, vão sentir a tua falta, vão sentir dor pela separação, vão passar pelo luto, tudo isso faz parte. Mas você, que crê em Jesus Cristo, estará com o Senhor. Onde não há choro nem ranger de dentes, onde não há lágrimas, onde não há doença, com um corpo totalmente renovado, incorruptível, gozando da vida eterna. Veja que Jesus disse em João capítulo 14, versículos 2 e 3. João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai, o próprio Jesus dizendo, há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Por isso, meus amados, a vitória sobre a morte deve ser a nossa maior alegria. Queridos, a luta é grande, eu sei. Olha, os pesares são muitos. Não é fácil viver. Não é fácil viver. É difícil. Mas nós que somos de Jesus Cristo temos a certeza que um dia todo esse sofrimento vai acabar. Eu tive um querido amigo, Giovanni, uma das pessoas mais sinceras adorando ao Senhor. Giovanni tinha paralisia cerebral. O pai dele não era da igreja, mas tinha a decência, a honradez de levar o filho até a igreja. Colocava ele na cadeira e ele era depois amparado pelos irmãos. Giovanni não falava direito por causa da sua deficiência. Tinha um sério comprometimento motor. Mas eu me lembro dele na frente assim da igreja, assim dos bancos da igreja, adorando a Deus, cantando, levantando as mãos ainda que com toda a dificuldade, todo travado por causa da sua deficiência, mas adorando ao Senhor. Um dia a gente colocou ele para cantar com a gente no louvor. Lógico que ele cantou desafinado, mas eu tenho certeza comigo que se havia alguém que estava agradando a Deus naquele momento, na sua adoração, era o Giovanni. Giovanni faleceu, já há muitos anos. Mas eu tenho a esperança de que um dia eu o verei nos céus, totalmente renovado, lindo, perfeito, porque ele creu no Senhor Jesus Cristo. Porque a sua esperança estava no Senhor e não em homens. E é maravilhoso nós termos essa esperança no coração. E sabemos que um dia todo o sofrimento ficará nessa terra. E apenas as bênçãos e a presença do nosso Senhor nos aguardarão no céu. Lucas 10:20 diz assim: não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Essa, amados, tem que ser a maior alegria da nossa vida. O nosso nome está escrito num livro da vida. Queridos, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Por que você acha que os nossos irmãos do passado suportaram tanto sofrimento,
foram martirizados e ainda são hoje em dia, porque ainda hoje em dia, embora a mídia brasileira não divulgue, existem homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, morrendo por causa de Jesus Cristo, sem negar a fé. Como é que eles conseguem isso? É porque eles têm a esperança da vida eterna. Porque eles sabem que os seus nomes estão arrolados nos céus e eles sabem que a morte não tem mais poder sobre eles. Entende porque a morte não é necessariamente ruim? Eu me lembro da minha avó Benedita, mãe da minha mãe. Ela se converteu já quase no final da vida dela. Deus teve misericórdia da minha avó, ela morreu jovem. Mas, enfim, era outra época, né? E ela já muito carente de recursos também, não teve o atendimento adequado da medicina, mas o importante é que ela se converteu. E meu tio, uma vez me disse que quando ela estava na ambulância, sendo levada para o hospital onde ela viria a falecer, num dado momento minha avó que era loira, tinha olhos verdes, quando era jovem, ela abriu os olhos verdes dela assim, olhou para o teto da ambulância e falou: "Poxa, eu estou vendo ele, eu estou vendo o noivo, como ele é bonito, como ele é lindo." E meu tio não entendeu aquilo. Anos depois a gente ficou conversando e veio à nossa mente: pode ser que a minha avó, né, a mãe dele, tivesse naquele momento, tendo um momento onde os céus já estavam se abrindo para ela e ela estava vendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Queridos, como é que eu posso dizer que a morte é ruim diante de um fato como esse? Depende de que lado você está. Se você está com Cristo, a morte é apenas o começo da melhor fase das nossas vidas na eternidade. Agora, se você não está com Cristo, você já ouviu qual é a resposta. Última lição de hoje. A morte, ela não é invencível. Não, não é. Jesus venceu a morte, por isso a esperança. A morte é um evento traumático, então é normal você chorar e sofrer por isso. O próprio Senhor Jesus chorou diante da morte, porém, a morte não é necessariamente ruim. Se você é de Cristo, ela é apenas um passo para a eternidade. E a última lição é que a morte espiritual, meus queridos, essa é a pior de todas. Eu falei há poucos minutos que morte é separação. Falei que quando nós morremos, o nosso corpo ele é separado do nosso espírito. Falei que a morte também significa, a morte espiritual, a separação entre o homem e Deus. E essa é a pior de todas. Sim. Porque a morte espiritual é que vai determinar se você vai para o céu ou não. Porque se você está morto espiritualmente, você não tem como entrar no céu. O destino, me perdoe se eu vou te chocar agora, mas o destino de quem está morto espiritualmente é viver a eternidade no inferno, separado de Deus. Por isso ela é a pior de todas. E sabe o que é mais triste? Temos pessoas hoje, talvez até assistindo esse vídeo, que estão mortas espiritualmente, estão separadas de Deus. E elas passarão pela segunda morte. Você vai entender. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa é a pior de todas. Não tem escapatória. Queridos, não importa a religião que você siga, preste atenção agora no que a Bíblia fala. E a Bíblia diz que a partir do momento em que o ser humano falece, ele já vai prestar contas a Deus, ou ele vai para o céu ou vai para o inferno. Pronto, não tem tribunal de apelação, você está me entendendo? Não adianta ficar rezando aqui para o morto, pedindo para Deus ter misericórdia dele. Olha, o que ele fez, já fez e acabou. Se ele é do Senhor, ele vai para o céu. Se não é para o Senhor, porque não há sacrifício humano que possa aplacar a ira de Deus. Por isso Jesus morreu por nós. O próprio Deus, feito homem, morreu na nossa morte para que nós possamos ter a vida eterna.
É por isso que eu e você não temos que temer homens, não temos que temer demônios. Veja, não é menosprezar, nem homem nem demônio. Não é isso. Mas temer só a Deus. Nós temos que temer aquele que realmente pode nos matar, aquele que realmente pode nos manter separado dele eternamente, e esse é só Deus. Mateus 10, 28. Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E esse alguém é o próprio Deus. A Bíblia diz que Jesus tem a chave do inferno. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não é o diabo que tem a chave do inferno. É Jesus. Assim, cuidado. Cuide sim da sua vida física, que é importante. Eu tenho feito isso também. Não tem nada de errado. Mas não olvide, não se esqueça da sua vida espiritual. Cuide. Você que está me ouvindo, você é salvo em Jesus Cristo? Ou você está morto nos seus delitos e pecados? Porque a pior morte é a morte espiritual, daqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida. Preste atenção nisso. Você que prefere hoje pecar, você que já foi da igreja e virou as costas para o Senhor, cuidado, cuidado, que está vivendo uma vida pecaminosa, cuidado. Você não sabe quantos dias de vida você tem. Tanto agora, recentemente, uma mulher com mais de 60 anos morreu, quando antes dela, um rapaz de 30 e poucos anos morreu. Meu irmão, o Bruno, ele trabalha num departamento da prefeitura, de uma sociedade da prefeitura, sociedade mista da prefeitura, que cuida de vários aspectos do município. Urban. Dentre as atribuições da Urban está a questão funerária. Meu irmão trabalha no departamento administrativo e ele vê diariamente jovens, crianças, mulheres, homens mortos. Quantos sabiam que iriam morrer? Você que está me vendo, você pode afirmar se ao final desse vídeo você vai estar vivo? Pense nisso. Porque eu não quero que você não tenha esperança, eu quero apenas que você entregue a sua vida a Cristo. Eu quero apenas que você seja salvo por Jesus. Eu quero apenas que você não tenha mais pavor da morte e tenha o seu coração cheio de esperança em Cristo, porque o crente não passará pela segunda morte. O crente não passará pela morte física, perdão, pela morte espiritual. Pela morte física nós podemos evidentemente passar, você sabe disso. Mas a morte espiritual já não tem mais poder sobre nós. Leia Apocalipse 2:11, nós já estamos terminando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Quem é o vencedor, senão aquele que entregou a sua vida a Jesus Cristo? Jesus nos livra da morte. Muitas vezes Jesus nos livra da própria morte física. Mas principalmente Jesus nos livra da morte espiritual. A morte não é invencível. Ela é traumática. Mas ela não é necessariamente ruim. Pior é a morte espiritual. Por isso eu desejo que após esse breve sermão, você faça a decisão correta e sirva a Jesus Cristo enquanto há tempo.